Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria, meu querido pastor, você, meu irmão promotor de missões, mais uma vez estarmos juntos em mais uma campanha de mobilização missionária. Missões Nacionais 2025, Minha Pátria para Cristo. Que alegria poder nesse tempo, poder compartilhar com você um pouquinho sobre aquilo que tem movido os nossos corações. A grande verdade é que o Brasil ainda não está alcançado. Desde os nossos primeiros passos, os nossos pioneiros em solo brasileiro, um sonho, meus irmãos, tem ecoado com muita força em nossos corações: conquistar a nossa pátria para Cristo. E ao longo de toda a nossa história, nós temos visto grandes avanços na evangelização do Brasil. Quando nós olhamos para tudo que nós já vivemos, alegramos-nos ao perceber que a presença batista já alcança todos os estados da nossa federação. No entanto, nem todos os brasileiros ouviram deste tão grande amor. Ainda há uma extensa obra, um extenso caminho pela frente. A missão continua e ela é urgente, porque o Brasil ainda não foi alcançado. Uma pergunta que tem inquietado nosso coração, sabe qual é? Se nós continuarmos no ritmo que nós estamos, quanto tempo nós levaremos para com convicção a gente afirmar: o Brasil foi completamente alcançado pelo Evangelho? O apelo feito por Bratcher em 1952 ainda continua. Há muitíssima terra para possuir. E aí eu preciso lhe dizer: o Brasil não está alcançado, e é por isso que neste ano, em 2025, a nossa convocação, a nossa chamada ao povo batista brasileiro é mais uma vez orarmos a nossa oração pela pátria e clamarmos ao Senhor: minha pátria para Cristo. Sabemos que para que este sonho se torne uma realidade em nossa geração, nós temos muito trabalho a fazer. Nós precisamos investir muito tempo em oração, oração com fervor e agir com muita intencionalidade, com direção estratégica. E nesta campanha e nos próximos anos, como batistas brasileiros, como missões nacionais, como missionários da sua igreja, nós queremos seguir 4 eixos estratégicos. Estes eixos vão direcionar todas as nossas ações, todo o nosso planejamento, e cada um desses eixos tem por base, por fundamento, a grande comissão dada a cada um de nós por Jesus em Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Quero nesta palavra compartilhar com você estes 4 pilares que vão nos conduzir, estes eixos que vão nos orientar à mobilização e à conquista da nossa grande nação. Primeiro deles, nós precisamos ocupar os grandes vazios. Ainda há muito espaço, espaços geográficos sem a presença, sem o preenchimento com o Evangelho da graça de Deus. Igrejas precisam ser plantadas, regiões inteiras carecem de igrejas vivas e atuantes. Precisamos urgente, mais do que identificar, pois já identificamos esses grandes vazios, mas precisamos plantar igrejas, avançar na plantação, na disseminação do Evangelho. Nós já fizemos um mapeamento das regiões com a menor presença batista no Brasil. Em todas as regiões nós temos espaços vazios que nós precisamos ocupar com igrejas saudáveis, plantando igrejas e revitalizando igrejas que já se encontram em algumas dessas regiões. Por isso que o nosso segundo grande eixo é fortalecer e replantar igrejas enfraquecidas. Primeiro grande eixo, ocupar os espaços vazios. Segundo, fortalecer e replantar
igrejas enfraquecidas, porque não basta apenas plantar novas igrejas. Nós precisamos, como batistas brasileiros, cuidar daquelas que ao longo do tempo perderam a sua vitalidade, perderam a força missionária. Muitos templos, muitas comunidades, igrejas inteiras que um dia foram faróis em suas comunidades, hoje enfrentam dificuldades e estagnação. E muitas delas, declínio. Há um chamado urgente para a revitalização de igrejas, um chamado urgente para a revitalização e desenvolvimento de liderança, líderes que carecem de um novo ânimo, uma nova direção ministerial. E este é um ponto importante que trabalharemos muito neste e nos próximos anos. E o terceiro eixo, transformação de realidades. Uma igreja viva é aquela que impacta a sua comunidade com os valores do reino de Deus. A missão de Cristo continua e Ele nos chama a ultrapassar os limites do templo e chegar às ruas, às casas, às escolas, aos hospitais. Nós precisamos mais e mais capacitar a Igreja de Jesus, as igrejas locais, para exercer a influência com os valores do reino de Deus, levando a transformação aonde quer que estejam. O Evangelho, meus irmãos, tem o poder para mudar a história de famílias e de cidades. Primeiro grande eixo, ocupar os espaços vazios. Segundo grande eixo, nós temos o fortalecimento, o replantio, a revitalização de igrejas. Terceiro grande eixo, a transformação da nossa sociedade com o poder do Evangelho. E o quarto pilar, o quarto eixo que vai nos direcionar neste e nos próximos anos, alcançar os não alcançados. O Brasil, meus irmãos, ele é vasto, ele é diverso e em meio à sua riqueza cultural e geográfica, ainda existem povos, comunidades, segmentos inteiros que jamais ouviram falar de Jesus. Muitos vivem em regiões remotas, com barreiras e dificuldade ao acesso à mensagem do Evangelho, mas nós não podemos ignorá-los. Como batistas brasileiros, a nossa missão é alcançar os menos evangelizados, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir sobre Cristo, mesmo dentro da nossa própria nação. Os desafios são imensos, mas nós não podemos nos calar nem parar. Se quisermos ver a nossa pátria transformada pelo poder do Evangelho, nós precisamos acelerar o cumprimento da missão. Ou veremos o Brasil alcançado, ou entregaremos as nossas vidas tentando mais e mais alcançá-lo na nossa geração. Por isso, mais do que nunca, eu quero convidar você, meu querido pastor, você, promotor de missões, você, meu irmão, para que nós possamos clamar pela transformação do Brasil, clamarmos por uma grande mobilização, pela unidade, por ações, para que nós possamos alcançar a nossa pátria para Cristo. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua igreja, louvamos a Deus pela associação a qual a sua igreja faz parte, a convenção estadual, que de maneira extraordinária tem se empenhado com fé e dedicação para que, como batistas brasileiros, vejamos em nossa geração o sonho realizado. Que sonho é esse? Todos os brasileiros rendidos aos pés de Jesus. Podemos contar com você? Podemos contar com a sua igreja? Podemos contar com a sua mobilização? Afinal, o Brasil ainda não está alcançado. Ainda há muita terra para alcançar. Minha pátria para Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja e que seja um tempo de grande clamor pela transformação da nossa pátria.